Olha, aqui no Matcom Digital, o canal ele traz sempre conteúdos relevantes para quem é lojista desse varejo da construção, mas tudo pensando no digital. E se tem uma coisa que é importante para a sua loja, mesmo que você não tenha nada de loja online, mas você tenha loja física, é escolher muito bem o programa da sua loja, o software que você vai utilizar. Então aqui hoje a gente vai te dar algumas dicas de como entender e como escolher o melhor software, tá bom? Então vamos lá, como sempre, aqueles conteúdos especiais que a gente prepara, com muitas dicas e vamos ajudar você a escolher o melhor software da sua loja. Então vamos lá. O software é sempre uma ferramenta de gestão, não é arquivo, não é para guardar. Então eu preciso de um sistema que não só fique guardando dados, mas que me ajude a olhar para frente, olhar para o hoje, planejar o futuro. É isso que um software tem que entregar. Então ele tem que ter uma visão não somente reativa, mostrando o que já aconteceu, mas uma estratégica, te dando automações de rotina, resolvendo gargalos, orientando decisão de negócio. Esse é o grande sucesso de um software de gestão. A gente vai mostrar aqui que esse software da sua loja tem três grandes pilares que são importantes eu olhar. Primeiro é a parte de cadastros. Eu tenho um bom cadastro de produtos, fornecedores, clientes, plano de conta configurado, né? Eu consigo melhorar isso tudo. E aqui eu já vou dar algumas dicas importantes quando a gente está falando em cadastro, gente. E aí eu vou pedir para você, eu vou tirar um pouco o slide só para você olhar para mim. Quando eu for olhar para cadastro de produto, né, que é uma grande preocupação, cadastro de clientes, eu já preciso olhar algumas funções importantes. No Matcom, nós temos muitos produtos que têm conversão de unidade. Exemplo simples, ó, você compra o rolo de fio de 100 metros, mas você vende a metro. Então, o seu sistema tem que permitir conversões. É um detalhe simples e, por incrível que pareça, tem software no mercado que não entrega isso. Você só pode vender na mesma unidade que você comprou. Eu compro um rolo e só consigo vender rolo. Eu não posso vender a metro. Então, eu já tenho que olhar se o meu sistema, no cadastro de produto, ele tem ali uma chance de fazer uma conversão. Se ele não entregar isso para você, já descarta, não vai servir para a sua loja. Você já tem que olhar isso, né? Cadastro de fornecedores tem que ser completo com todos os dados, né? Então, você precisa de informação rápida, você precisa do WhatsApp do vendedor. Então, cadastro de fornecedor não é só o nome do fabricante, nome do atacadista, mas quem é meu contato de atendimento, quem é o vendedor que me atende, qual é o WhatsApp dele. Eu preciso fazer um cadastro completo para eu acessar rápido, tá certo? E clientes, uma coisa fundamental é que o software te entregue um formato de cadastro rápido de clientes. Ali no balcão da loja, a gente não pode querer ficar fazendo um cadastro completo, cheio de exigências. Então você tem que ter a possibilidade de um cadastro rapidinho, que o vendedor está atendendo, pegou nome, telefone, endereço e foi para frente. Alguns softwares não criam essa facilidade, só tem um cadastro completo, ainda tem um monte de campo obrigatório que se não preencher, não vai para frente. E aí o que o seu vendedor vai fazer? Não vai cadastrar cliente, vai fazer tudo venda como venda balcão, sem nome de cliente, você nunca tem cadastro. Então, busque no software um cadastro rápido, isso é muito importante. Vamos continuar ali nos slides agora, e aí você vê agora lançamento. Então, assim, lançamento, gente, todos os lançamentos tem que fazer, um lançamento de produto, de venda. Tudo que eu falo de lançamento, movimentação, tem que ser fácil e rápido. Software que tem que clicar aqui, ali, lá, tem que fazer 50 cliques para poder chegar em uma informação, sua equipe não vai render e não vai gerar produtividade. Então, olhe a interface de comunicação do software, facilidade de lançar. E, finalmente, os relatórios, né? O sistema tem que te dar relatórios concisos, conscientes e inteligentes que facilitem, de fato, a leitura. Então, isso é muito importante, tá? Bom, quero te dizer o seguinte, o canal Matcom Digital é um canal totalmente novo, então a gente acabou de chegar aqui no YouTube e eu estou contando com a sua inscrição. Ajuda a gente a divulgar, porque vamos trazer muito conteúdo relevante aqui. E eu já tenho o canal Professor Glaucio, você vê aqui meu Professor Glaucio, tem um canal chamado Professor Glaucio, que já é um canal com mais de 25 mil inscritos nesse momento, né? Sempre está crescendo o canal. E já é um canal muito consolidado. E esse é novo, com um foco específico no digital. Eu preciso de você também. Não deixe de se inscrever e deixe seus comentários, dizer o que está achando do conteúdo. Vamos voltar. Ó,
Vamos pegar uns exemplos legais. Eu não vou pegar todas as áreas da loja, evidente, mas vou te dar um exemplo de financeiro. Imagina o financeiro, sua tesouraria, que tem ali o contas a pagar, a receber. E o que, que eu preciso de coisas básicas, tá? Um sistema tem que ser capaz de importar arquivo OFX. Arquivo OFX é aquele arquivo onde vem o seu extrato bancário. E o sistema tem que ser capaz de importar esse arquivo para fazer conciliação bancária, que é algo fundamental. Pode ser um OFX ou até uma integração por API de banco, mas se já não tem isso, você vai ter problema, provavelmente seu sistema não faz conciliação bancária. Você nunca vai saber se seus dados estão batendo, então isso é importante. Uma coisa legal também é ter rastreabilidade de data, então ele tem data de emissão, data de vencimento, data efetiva de pagamento, ele consegue mostrar as informações de tudo que foi acontecendo. Não tem isso, você já vai ter problema, tá? Então, assim, só legal, coisas legais para você olhar quando estiverem apresentando um software para você. Bom, automação de arquivo KNAB também é importante. O que é o arquivo KNAB? O arquivo KNAB, quando você gera cobranças, gera boletos, para que você não tenha que digitar tudo de novo lá no seu banco para gerar esse arquivo, você pode fazer uma transmissão, existe um padrão. Esse padrão é o padrão brasileiro, né? Um padrão chamado KNAB, que os bancos todos aceitam. Então, o seu sistema tem que gerar esse arquivo e conseguir levar para lá. Então, isso facilita muito. E outra coisa fundamental olhar na loja, ali no seu software, seu software tem um sistema PDV. Tem muito software de mercado que vem com aquela ideia assim, não, a gente não tem PDV, você tem que contratar outro. E aí, gente, você vai ter um problema de integração, um problema de comunicação, um delay grande. Então, assim, eu já tenho que ter o PDV no meu próprio software. Não dá para ser outro PDV de um outro fabricante de software. E olha, é muita gente que faz isso. E aí você vai ter problema, tá? Então, descarta a ideia de ter dois sistemas para poder operar, porque só vai piorar a sua vida e a produtividade da loja. Então, sempre olha para isso, tá? A outra coisa que eu posso te dar de dica é que você tem que ter uma gestão inteligente e ágil de estoque. Se esse sistema que estão apresentando para você não dá entrada por XML, o que é XML? Quem vende para você, o fabricante, o atacadista que vendeu para você, quando ele manda a nota, aquela nota fiscal tem um arquivo digital, é o arquivo XML. Esse arquivo você pode pegar ele e importar, o que vai gerar um cadastro muito rápido. Você não vai ter que cadastrar tudo de novo, ele já coleta as informações do XML, você confere as informações e faz o cadastro de um novo produto. Se o produto já está cadastrado, quando você importa o XML, ele vai associar o cadastro que você já tem. E assim você não vai ficar fazendo um cadastro duplicado. Olha que bacana que é isso aí. Então o sistema que você vai comprar tem que ter isso, tem que ter baixa automática de venda, parece óbvio, mas há sistema, por que parece que você tem que ir lá dizer que é para baixar. Vendeu e não é emitiu nota, fez a venda, finalizou a venda, ele já baixa o estoque. Deu a entrada no XML, ele deu a entrada no estoque, então sem quebra-cabeça. E lógico, se você mexe com estoque, ele tem que ter um bom relatório de curva ABC. Eu gosto muito que a curva ABC seja manipulável. O que é manipulável? Você dizer para ele, eu quero que a curva A tenha 10%, a curva B tenha 20%, a curva C tenha 70%. Eu possa dizer para o sistema quantos por cento eu quero. É uma boa. Não é obrigatório, mas quando um software tem isso, ele conta pontos a mais para sua loja, para você ter uma boa classificação ABC. Bom, aqui, já fechando aqui os conteúdos também, precisa na parte financeira, e não só financeira, mas aqui eu digo estratégica, né? Você ter uma visão por centro de custos, você ter um sistema que possa operar multilojas. Amanhã depois você abre uma filial, aí esse software só faz, ele não é multiloja, pronto. Você vai ter que trocar de software e isso é desgastante. Então pensa num software multiloja. Um software que possa gerenciar campanhas, como por exemplo, você poder fazer uma promoção válida por uma semana e aí você não tem que mexer em todos os preços. Você ativa aquela promoção e acabado o período os preços voltam ao normal. Isso é bem legal e há vários softwares que te entregam isso. E também poder trabalhar uma análise profunda de cliente, lucratividade por cliente, segmentação de clientes. Então, eu tenho um cliente construtora, eu tenho um cliente morador do bairro, eu tenho um cliente uma ONGs, eu poder classificar, porque isso vai fazer eu trabalhar melhor e entender o perfil dos meus clientes, né? E lógico,
O mundo ideal, gente, estou dando as dicas, você pode ou não achar software com tudo isso que eu estou passando, mas pelo menos agora você sabe o que você tem que buscar, é que o software tenha relatórios que não sejam engessados. Se o relatório for um relatório que você não pode manipular, porque ele não tem um editor de relatório, você não consegue editar o relatório, ele tem que ter isso aqui, ó, liberdade de tratar dados. Então, para mim, isso aqui é indispensável. Software que vem e diz que não exporta para Excel, esquece, abandona. Porque o dia que você quiser analisar um dado, você tem que exportar para uma planilha e ir lá manipular do jeito que você quiser. Ah, não tem manipulação, cara. Descarta esse software, ele não serve para sua loja. Integração com Power BI, ele permitiu uma integração, ou ele já ter um BI nativa, muito bom. BI é um sistema de inteligência que vai te dar análises mais aprofundadas. Então, o seu sistema pode ter ou não. Sistemas de menor custo não vão ter um BI nativo, mas eles podem integrar com BIs e aí funcionar. Você poder ter um BI Excel, por exemplo, né? E, lógico, um sistema que dê acesso à base de dados. Hoje o sistema, ainda mais no mundo da IA, hoje eu posso com uma IA conectar um banco de dados e gerar uma série de dados analíticos. Se eu não tiver isso, eu não vou poder usar as ferramentas que o mundo oferece hoje. Então, acesso ao banco de dados é fundamental. Ou seja, fechando aqui, mapeie a operação, teste tudo aquilo que a gente mostrou, valide se as automações estão funcionando, existe demonstrações, exportação do que o sistema mostrou que é verdadeiro e te entregou mesmo, você está numa boa solução, né? Então, você vai aqui, resumidamente, olhar o conteúdo, o contexto do seu negócio, compreender filiais, mix, as suas necessidades, a maturidade financeira desse software que consiga te entregar tudo isso que a gente está falando, a capacidade de entregar análises, né? Isso é fundamental, a capacidade analítica do software e as integrações que são importantes. Bom, parece muito conteúdo, parece muita informação, mas você viu aí dados que são relevantes. Um software de boa qualidade vai te entregar tudo isso. E, gente, se você é dono de loja, você pilota, não é do balcão e nem lá ajudando a carregar caminhão. Você pilota a loja no seu software. É ali que está o cérebro que vai fazer você ganhar dinheiro. Então, escolha muito bem um parceiro de software para te entregar isso. Talvez seja um pouquinho mais caro, mas eu te garanto, esse investimento a mais vai te trazer muito retorno, um melhor aproveitamento. Exige uma boa implantação, caso tenha implantação. Se não tiver, você tem vários softwares aí bons que não têm implantação, mas você talvez precise ali de uma dedicação de aprendizado. Sempre é importante para chegar ao melhor resultado. E assim, né, com um software de qualidade, os resultados de fato vêm. Espero que esse conteúdo você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Eu deixo um abraço e te convido para ficar aqui no nosso canal para ver os próximos vídeos.